Salve, salve concurseiros e concurseiras desse meu Brasil varonil. Olha quem está de volta, o seu podcast anual, que a gente sempre promete que ele vai voltar, mas agora de fato a gente está voltando aí com uma constância, com o Matheus queimado de sol, quem tá vendo pelo Prometeu isso no YouTube último aí. vídeo também, viu? Só pra deixar claro, Prometi, você cara. prometeu. E aí Não, faz mas ó, o três último meses. episódio é de dezembro, cara. A gente gravou o último episódio no finalzinho de dezembro, ó. Foi dia. Não sei o dia exato, mas foi dezembro. Então, ó, tá em março aí, tamo tranquilo, né? Pô, Agora tá melhor do que voltando, das outras vezes. 2024. É isso aí, tá melhor do que das outras vezes. As outras vezes foram bem piores. Então, assim, cada 3 meses pelo menos tem, coisa pouca, assim. E é isso, vamos falar hoje sobre reforma administrativa do papai Lula, não é Pois isso? é, cara. Episódio 39 do Nota de Corte. Seja muito bem-vinda, bem-vindo você do Brasil todo, estuda para concurso, ou você que já é um servidor, né, e nos dá o prestígio aí de estar conversando conosco. Aqui é o nosso podcast que a gente fala de várias coisas relacionadas ao mundo de concurso, mas aqui a gente consegue abrir um pouco, né? As conversas, fala de outras coisas que não cabe num vídeo do YouTube, não cabe numa pauta no Instagram. Então, podcast a gente gosta bastante aí de falar sobre isso. E curioso, porque em agosto de 2020 nós gravamos o episódio 13 do Nota de Corte que falava o que sabemos sobre a reforma administrativa. Né? Então, estivemos aí na eminência praticamente do Bolsonaro e Paulo Guedes aprovarem a reforma. A gente vai falar um pouco sobre a PEC 32, né? Recapitular e falar da reforma que agora o governo Lula está pautando, né, Matheus? Então, 4 anos depois, fantasma ainda assombra quem estuda para concurso, né? É, não tem jeito, né? A verdade é que as negociações são mais fortes do que a ideologia, ou será que existe ideologia naquelas negociações, né? Eis a questão. Então, Vai assim, a nessa. verdade é que muda governo, entra governo, mas o sistema permanece, né? Então, ele sempre ganha, é aquela frase, né? O sistema dá o braço para salvar a perna. Então, assim, não tem como. Na prática, o governo tem que negociar, é o presidencialismo de coalizão que a gente tem, ele tem que dar alguma coisa para ganhar outra coisa em troca, e é o que temos para hoje, e a gente vai discutir sobre isso sem passar pano aqui para ninguém, falando o que tem que ser falado, Sim. e vamos falar sobre isso aqui hoje, sobre a reforma administrativa do Lula, do papai Lula. Bem, pessoal, esse é um episódio apoiado pela 123 Passeio, seu acelerador de estudos. Então, você que está pensando em estudar para concurso público, conheça 123 Passeio. Muitos de vocês talvez já conheçam. A gente é focado aí em fazer planejamento de estudos, cronogramas completos, diários. Agora a gente está começando a fornecer o material que vocês tanto pedem, sendo uma revolução aí nos estudos para concurso, já que ninguém aguenta mais aqueles PDFs de 1.000 páginas, né, e 300 videoaulas. Então conheça 123 Passeio, nos siga no Instagram, no YouTube. A gente sempre está postando muito conteúdo sobre concurso, notícias e, poxa, estude conosco, você não vai se arrepender, já somos mais de 30 mil alunos aí, então a gente agradece muito o carinho de vocês e esse episódio, Nota de Corte, é apoiado aí pela 123 Passeio, galera. Vamos recapitular então? Recapitulação de 4 anos. Quem estava aqui em episódio 13 do Nota de Corte, onde a gente falou da reforma do Bolsonaro. Eu lembro exatamente, assim, eu lembro de tudo, cara, porque eu lembro do dia que essa reforma ela foi apresentada, né? Teve uma reunião lá, inclusive professores aí de cursos preparatórios estavam lá ajudando essa proposta, né? Então, coerência Falando máxima, bem, né? Falando falando bem, bem. muitos, a maioria dos cursos, né, com exceção do Gran Cursos, eu acho que é o único que aproveitou ali para ser um contraponto. Os cursos estavam institucionalmente apoiando, né, a reforma e tal, até porque os cursos eram ligados ao governo Bolsonaro. Então, ficou conhecida como a PEC 32, né, a Projeto de Emenda Constitucional número 32 de 2020, que era essa proposta aí de reforma do Estado, entre várias coisas, né, as principais a gente pode elencar o fim da estabilidade, então a lei fazia uma diferenciação entre servidor de carreira e servidor
geral. Então, o servidor geral, que é 95% do serviço público, não teria estabilidade, ele seria contratado mediante um contrato de trabalho e que teria duração. Então, você teria ali no texto inicial trabalhar no máximo 10 anos, alguns cargos 5 anos no cargo e vai embora. Você não poderia nem fazer outro concurso para voltar. Somente algumas carreiras foram classificadas como carreiras essenciais, que aí seriam carreiras, imagino que área policial, principalmente, né, algumas outras carreiras aí mais específicas, teriam estabilidade. Facilitava a terceirização, admitia contratação por tempo limitado, enfim, muitas aberrações. E a gente esteve a um triz, né, Matheus? Dessa proposta passar, ela passou por todas as comissões na Câmara dos Deputados e hoje ela está prontinha na mesa do Arthur Lira. E o Arthur Lira falou que o grande projeto dele para 2024 é passar a PEC 32, enquanto o governo Lula diz que não negocia com a PEC 32. Ele até está disposto a fazer uma nova reforma com outros termos, mas não a PEC 32. Então, a gente está nesse embate agora, né? Exatamente. E assim, lembrando que a gente esteve muito próximo de aprovar, né? Assim, ficou na iminência de aprovar. Acho que até se o que aconteceu? O Lira, ele não pautou porque ele não teve coragem de pautar, né? Porque ele não tinha Sim. certeza, não é assim, ele tinha dúvida. Não é que ele tinha certeza que que não seria aprovado. Ele não tinha certeza que seria aprovado e aí por isso ele não pautou. Mas se Sim. ele tivesse certeza, ele teria pautado. Então, assim, a gente ficou muito próximo de ter isso sendo aprovado e assim, a gente sabe, como ela caminhou todos os trâmites, agora ela já está prestes a ser aprovada. Então, assim, prestes a ser aprovada no sentido de que ela pode ser pautada No plenário, né? no plenário, né? Então, assim, ela não precisa tramitar tudo de novo. E a gente sabe que, embora a gente tenha eleito um governo mais... E aí, vamos pensar aqui, será que é um governo mais progressista? Eu já tenho minhas dúvidas hoje em dia. Governo neoliberal do Lula, né? Minha opinião é essa, Governo. governo neoliberal do Lula. Embora a gente tenha eleito um governo neoliberal, progressista, liberal, porque assim, tudo à esquerda do Bolsonaro parece muito progressista, né? Porque se você tem ali um Sim. polo que é praticamente, sei lá, O ele tá, nazista ali, né? Quando você ele, tem um nazista, fascista, qualquer coisa é comunista, né? ele Já tá, tá bom. ele tá à direita da direita. Então, o que é que você pode, qualquer coisa que esteja à esquerda disso parece muito, parece comunismo, né? Então, assim, agora que nós temos um governo como esse, embora a gente tenha eleito um governo como esse, o nosso Congresso ele não deixa de ser um Congresso extremamente reacionário. Talvez o mais reacionário dos últimos tempos. E assim, eu não sei Sim. se não sei se tu chegou a ver, aliás, chegou a ver porque eu te mandei, né? Hoje a gente teve a aberração do nosso Nicolas Ferreira. O cara virou presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Assim, é um Bizarro. negócio assim que você fala assim, cara, democracia representativa falhou. Vamos parar as máquinas e vamos descer, porque, enfim. Então, assim, a gente ainda tem um Congresso muito reacionário, e um Congresso muito reacionário, ele pode aprovar alguma coisa que seja contra o governo muito tranquilamente, apesar da gente ter o governo que tem. E, às vezes, como eu disse, o governo dá o braço para poder salvar a perna. Então, assim, de repente, eu não duvido o governo colocar essa reforma administrativa ali no bolo da negociação para conseguir passar uma reforma tributária, para conseguir passar aquilo que o Haddad está querendo passar, para conseguir passar, enfim, outras coisas que o governo queira passar. Então a gente tem que estar sempre se mantendo vigilante, porque a gente não tem certeza daquilo que vai acontecer. Será que vem uma nova reforma? Porque assim, não sei qual é a opinião do Hugo, até porque a gente não fala sobre o tema do podcast antes de gravar, né? Isso aqui é o que a gente, enfim, pensa na Sim. hora. Mas no meu entender, assim, cara, existe uma necessidade de reforma administrativa. Existe. É real.
Assim, a gente precisa pensar da forma como o Estado se organiza, principalmente, eu acho que existem certas aberrações no serviço público, principalmente em cargos de magistratura, em cargos de membros de poderes, que a gente precisa olhar para isso. Mas, na prática, a gente sabe que a reforma não mexia nisso. Aquilo que precisava, aquilo que a classe média enxerga no serviço público como excrescência, era aquilo que a reforma não mexia. E aquilo que a gente enxerga como servidor público que, de fato, a gente precisa e que a gente utiliza, é aquilo que seria aviltado. Então, assim, a gente precisa saber primeiro qual é a reforma que vai ser pautada. É essa que está aí? É a 32? Ou é uma nova reforma? E em que termos essa nova reforma seria pautada? Porque defendeu a reforma, eu também poderia defender. Agora, que tipo de reforma? É mais ou menos como a reforma Sim. tributária. A reforma tributária é necessária? É, mas qual reforma? Para botar no lombo do Uhum. pobre? Ou para fazer rico pagar imposto, que a gente sabe que não paga no Brasil? Então, assim, isso é a primeira discussão que a gente tem que ter, né? Pelo menos no meu entendimento. A gente, vamos dizer, tem sorte, entre aspas, né? Como eu falei, o governo Lula, ele há quem goste e odeie pelo mesmo motivo, né? Dele ser conciliador demais, né? Então, o Lula é essa pessoa, né? Que conversa com todo mundo, que abre mão de certas coisas. Te vê o Haddad aí, o que o Haddad fez do arcabouço fiscal é o teto de gastos, né? É o Então, ele Joaquim dá um Levy, nome porra. bonito. O Ele dá cara. o nome de arcabouço fiscal e tal, mas não, é o teto de gastos, cara, assim, é igual do Temer, sabe? Não há mudança, talvez seja pior que o do Temer, sabe? Então, o Lula, ele é muito pressionado, sabe? E justamente por ele ter sido eleito com essa grande coalizão, com essa frente ampla, ele está tendo que fazer concessões de várias coisas, né? De ministérios, de cargos, de pautas. E uma coisa importante aqui para ser dita, porque eu sei que vai ter um comentário desse aqui, nesse vídeo aqui. Ah, quando era o Bolsonaro, vocês falavam que era porque ele era um filho da puta. Quando é o Lula, é porque ele tem que conciliar. Não, para mim tá totalmente errado. Ele não tinha que conciliar nada Sim. com ninguém, não. Tá errado e ele, para mim, tá completamente errado e eu não tô passando pano nenhum e eu acredito É no porque a governo, não. diferença, Vamos né, deixar disso claro. aí são duas coisas. Uma coisa é o Bolsonaro não foi pressionado por ninguém e partiu dele a iniciativa. Era um projeto, era campanha de governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes diminuir o Estado. Então era uma política neoliberal, assim, era o sonho deles. É diferente do Lula, que manifestou várias vezes que não quer a reforma, que defende um Estado mais forte, em certo aspecto, mas que o Arthur Lira bateu na mesa e falou: a gente vai aprovar isso em 2024. É o último ano do Arthur Lira, então ele quer encerrar, já deu declarações nesse sentido, né? Encerrar esse mandato dele aí no governo, na presidência da Câmara, aprovando essas pautas importantes, e ele considera que a PEC 32, a reforma administrativa, talvez seja uma das maiores, né? Então, a sorte é que a gente tem um governo Lula que não é 100% neoliberal, né? Porque se é qualquer outro candidato, já tinha sido aprovado, com absoluta certeza, a PEC 32, do jeito que está lá, teria sido aprovada. Então, a gente tem a figura da Esther Dweck, né? A Esther Dweck é a ministra de Gestão e Inovação, e ela já falou o seguinte, ela foi clara quanto a isso. Ela falou: olha, a gente não negocia a PEC 32, né? Então, na verdade, o que a Esther Dweck está querendo é uma norma infralegal. Então, a PEC 32 é uma reforma na Constituição. Ela tem até um processo mais demorado, votação em 2 turnos, 3/5 dos membros. É um negócio mais complexo, né? A Esther Dweck fala: não, a gente consegue, e ela, né, ela não fala em reforma, né, ela fala em transformação do Estado. Então, essa transformação do Estado seria de forma infralegal, por meio de leis, decretos, normas que não alterem a Constituição, né? E aí ela falou também que a estabilidade seria mantida, e eles iam mudar algumas coisas, né? Reformar algumas coisas. Mas aí o que o Matheus falou hoje o custo, né, do serviço público que pesa, se a gente fosse avaliar, são os supersalários, né, que a gente está falando de desembargador, membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, pessoas que ganham 30, 40, 50, 60 mil reais, só que aí o juiz tira 2 férias por ano, então são 60 dias, sei lá.
aí ele acumula não sei o quê. Então é E aí, normal você não. como ele tem 2 férias por ano, só para deixar claro, ele tem 2 férias por ano e tem 2 terços de férias. Porque também não pode sair 2 vezes de férias por ano e não ganhar 1 terço de férias a Ah, cada vez que ele lógico. sai. E aí assim, é complicado defender isso daí. Assim, a gente defende o serviço público e tudo mais, mas é uma. Assim, não existe, tá entendendo? Não, hoje um juiz, se ele for corrupto, descaradamente corrupto, a punição dele é aposentar compulsoriamente, com salário integral. Né? Para quem não sabe, se o juiz ele ganha 50 mil e ele foi pego em um esquema de corrupção, a punição dele, de acordo com o Estatuto da Magistratura, é aposentadoria compulsória. Então, assim, é um negócio que. E nenhuma Assim, reforma administrativa vai mexer nisso. teu filho não passou de ano, vai mandar ele pra Disney. É Ah, tipo fica isso, em né? casa, tá A sua ligado? punição é essa, né? Então, é absurdo. Só que nenhuma reforma administrativa tem coragem de tocar nesse ponto, cara, de você mexer com o desembargador, que são pessoas que, pelo cargo que ocupam, possuem um poder político muito grande, né? Então, ninguém quer mexer com o membro do MP. Tô falando de promotor, você tá falando de desembargador, de juiz federal, juiz estadual. Então, eu acho muito difícil. Então, a grande verdade, isso o IPEA já demonstrou, né, que é o Instituto de Pesquisa aí, do Estado brasileiro, que a média de salário do Poder Executivo não chega a R$ 3.000, cara. Então, a maioria dos servidores públicos do Poder Executivo Federal ganham em torno de R$ 2.500. Então, assim, as pessoas vão criando essa narrativa de que o Estado custa muito, de que o Estado é ineficaz, inchado, e isso vira um senso comum, né? De todo mundo acreditar que, de fato, o Estado brasileiro é enorme, gasta muito e tem que acabar. Não gasta muito, não gasta. Se você compara o Brasil com outros países, né? É muito abaixo. E aí a Esther Dweck, pelo menos, ela tem essa ideia, né? De falar assim, não, a gente não vai discutir a PEC 32, a gente quer fazer essa transformação do Estado, mas vai ser do nosso jeito, né? A gente vai deixá-la um pouco mais branda. Aí eu te pergunto, né? O Arthur Lira vai entrar nessa para perder? Porque assim, por que o Arthur Lira quer a PEC 32? É porque ela permite demissão, ela tira estabilidade, ela tira progressão de carreira, ela congela salário, ela faz várias coisas. Então, se o governo propõe uma coisa mais branda, o Arthur Lira pode falar assim, cara, eu nem quero. Que, tipo assim, porque o interesse dele não é melhorar o serviço público, o interesse dele é acabar com o concurso, acabar com a estabilidade e que a pessoa tenha, o administrador, né, tenha. Isso porque o Arthur Lira, né, pessoal, ele defende um interesse de quem elegeu ele, né, de quem financiou a campanha dele. E essa galera odeia o Estado. Então essa galera, ela odeia servidor público. Essa galera, ela quer que um prefeito entre na prefeitura e possa demitir o quadro inteiro de funcionários e contratar a galera dele. Então, o Arthur Lira, será que ele vai ficar satisfeito com isso? Aí, a última coisa esse ano tem eleição municipal. E o Arthur Lira é o último ano dele. Então, será que ele vai tentar, né, aprovar um negócio tão difícil, tão espinhoso, uma reforma administrativa, ele já não tem apoio do governo, será que ele vai conseguir, que é como o Matheus falou, o projeto está pronto, o que falta? Só botar plenário. Então o Arthur Lira ele pode acordar hoje e falar, galera, vamos votar. Só que ele não faz isso porque ele sabe que ele não tem maioria. Então se ele bota esse projeto no plenário e ele é rejeitado, ele se ferra. Então, será que ano de eleição isso pode segurar um pouco a reforma administrativa, né? A gente vai ter que aguardar aí. Eu acho que sim, até porque, embora a gente saiba que existe essa certa meio que fetiche aí da classe média com, ao mesmo é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a classe média tem um fetiche de ser servidor público, muitos, mas também tem o fetiche do contra o servidor público, né? Então, tem essa coisa do tipo, meio que parece uma coisa do tipo, eu não consegui chegar lá, então eu tenho inveja de quem chegou, e eu quero que você... tipo assim, a gente já falou isso aqui algumas vezes aqui nesse podcast, que é meio que o pacto da mediocridade, entre aspas, assim, do mercado de trabalho brasileiro, né? Quer dizer, as pessoas elas não olham para o serviço público e pensam assim, nossa, eu não, assim,
eu tenho aquela qualidade de vida sendo um servidor público. E, pô, essa qualidade de vida deveria ser o padrão daquilo que a gente tem no mercado de trabalho. Não, ela olha para o servidor público e diz assim, cara, ele tem essa qualidade de vida e eu tô me ferrando aqui, sendo explorado pelo meu patrão, saindo 10 da noite do meu escritório. Então, ele deveria tá também. Não é o contrário, não é tipo assim, eu deveria lutar assim, junto à minha classe, junto ao meu coletivo, para que isso não acontecesse. Não, é o contrário, é a gente, tipo assim, não, eu quero que todo mundo se ferre junto comigo. É meio Sim. louco isso, tá entendendo? Tipo assim, não, eu ganho mal. Aí tu olha pro salário de um servidor público, o Hugo falou, servidor público médio, vamos lá, vamos pensar. Servidor público médio, 3 mil e poucos reais de salário. Se a gente olhar para o cargo do Poder Judiciário, tá ganhando 7 mil, 8 mil um técnico judiciário hoje. O analista tá ganhando. O analista, o cara fez direito, o cara se formou, o cara hoje é praticamente o juiz, porque o analista, na prática, ele é praticamente o juiz. O juiz assina, mas o analista é quem redige voto, é quem despacha o processo de verdade, é quem minuta tudo para o juiz chegar lá e dizer assim, é assim mesmo que eu queria a sentença e assinar. Então, na prática, o analista, ele é o juiz, Avara. Sim. E esse cara hoje ganha 13 a 14 mil reais. E aí você olha e fala assim, porra, 13, 14 mil reais para você que tá me escutando, que ganha um salário mínimo para ir voltar do trabalho, pegando 2 ônibus e chegar em casa 10 da noite, você olha e fala assim, tô no céu. Cara, mas sendo sincero, 13, 14 mil reais não é uma coisa de você olhar e falar assim, nossa, é o dinheiro do mundo. Não, é um dinheiro justo para um ofício que é um ofício de alguém que estudou, se dedicou 5 anos na faculdade e hoje tem a vida de pessoas na mão dele. Porque na prática eu trabalhei em tribunal, eu sei como é que é. E aí você olha e diz assim, não, cara, ele não devia ganhar 14. Ele devia ganhar 2, igual a mim. É muito louco isso, tá entendendo? Tipo assim, porque não é você lutando para que, não, cara, não é, eu sempre defendo isso, não é, eu tô falando em média, claro, não é o concurso público, salvo as exceções e as excrescências, que paga muito bem. É, na verdade, a iniciativa privada que paga muito mal. E que faz com que a gente se acostume com essa coisa que não é acostumável. A gente teve, e aí vem a crítica ao governo de esquerda para alguém que acha que a gente passa pano para governo de esquerda aqui. Cara, a gente teve 12 anos de um governo dito de esquerda, proletário, de um proletariado, de um cara que. E você não teve hoje a gente tem 44 horas de jornada semanal. E você teve 12 anos de um governo dito de esquerda que não se discutiu a diminuição da jornada de trabalho. Que não se discutiu se a gente realmente precisa continuar trabalhando. Você já parou para pensar que loucura que a gente aumenta a nossa produtividade, hoje em dia tem computadores que fazem com que a gente faça tudo muito mais rápido. Hoje em dia um trabalho numa vara do trabalho, por exemplo, quando entrou, você trabalhava em 6, 7 processos por dia, você tinha que pegar o processo, era uma pilha de processo, era não sei o que e tal. E aí hoje em dia você trabalha em 20 processos, 30 processos por dia. Mas é inimaginável você discutir sobre a redução da jornada de trabalho. Sobre se as pessoas não deveriam, ao invés de trabalhar 44 horas semanais, trabalhar 36. Quando você escuta que um bancário trabalha 30 horas semanais, a reação primeira da população é dizer assim, vagabundo. Não é tipo assim, dizer, cara, talvez a semana pudesse ser de 30 horas, né? De trabalho e eu tivesse um pouco mais de tempo para ficar com a minha família. Não, é o contrário. É tipo assim, não, tem que trabalhar 44 igual a mim. É muito louco isso, entendeu? Então, assim, só pra gente colocar os pingos nos is no canto certo, pra gente, principalmente você que estuda para concurso, que é provavelmente quem tá escutando isso daqui, parar de reproduzir esse discurso, que é um discurso que ele é muito... Ele não é, assim, ele não é ao acaso. Ele é muito bem pensado para colocar a culpa onde não se tem culpa, para te tirar a visão daquilo que realmente ferra o Estado brasileiro, para te tirar a visão daquilo que realmente é o problema do Brasil, de fato, que não é o analista judiciário do TJ, do TRT, São Paulo, que está ganhando 13 mil, não é ele que quebra o Brasil, tá entendendo? Mas o povo continua achando que é. E aí, aqui a gente já tem menos servidores do que o mínimo. O que a gente faz? A gente vai ferrar mais a vida desse servidor, vai prestar cada vez mais um serviço porco à população, em nome de uma justiça
não sei da onde, e não vai mexer naquilo que é realmente relevante, os super salários, as aposentadorias de militares, aquilo que, onde de fato está o dinheiro que a gente não mexe, porque são pessoas que têm muito lobby, muito, enfim. Então, eu queria falar isso, e apesar de tudo isso, o Hugo perguntou, você acha que vai ser aprovado agora? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque embora a gente tenha tudo isso, é um custo político muito grande. Eles sabem que isso não é uma proposta. Embora exista uma classe média um pouco barulhenta e uma classe. E até fatores mais conservadores da nossa sociedade que fazem acreditar que esse é o discurso hegemônico, a sociedade de verdade, ela sabe o que é um servidor público ali na ponta, e ela sabe que o quão falta faz e que tem alguma coisa errada se um político está querendo tirar a estabilidade no servidor. Ela sabe que, porra, Sim. é só você somar 2 mais 2, né? Então, assim, porra, mas por quê que esse cara tá querendo tirar? Obviamente, é só você olhar para um TJ estadual e ver quem é que tá nos cargos que não são estáveis. É você que tá me escutando? Não é, pô. É o amigo do fulano de tal que vai nos TCEs, a mesma coisa. Onde não tem estabilidade concurso público, tem putaria. A verdade é essa. E é isso que a reforma quer acabar. Então, essa, né, que tá aí. Então, assim, Sim. beneficia quem isso, no final das contas? A gente tem Eu que pensar. acho que o povo não tem muita, né, assim, de fala do povo de forma geral, assim, essa noção, né, de... Eu concordo com algumas coisas, sabe? O serviço público no Brasil, ele é muito precário e eu acho que tem mais a ver com a gerência do que qualquer outra coisa, né? A gestão mesmo. O serviço público, ele ainda está muito atrás, né, da iniciativa privada em termos de inovação, de tecnologia, de ferramentas de controle, de inovação. Então, você vai num Detran da vida aqui no Rio de Janeiro, meu, você quer arrancar os olhos, assim, você é mal atendido, nada funciona, é super burocrático. Você vai numa agência do INSS, meu Deus, cara. Então, assim, tem muito problema. E esse tipo de órgão, ele deveria ser o mais especial, porque é onde atende a maioria da população. Então, se você tem um Estado presente que te atende bem, quando surge esse discurso de destruir o Estado, a população fala, peraí, mas eu uso tanto isso. Só que aí o cara vai lá, ele é mal atendido por uma série de fatores, né? Que a gente pode falar do salário. Esse salário que o Matheus falou, do judiciário, isso aí, galera, é a nata da nata, né? Um professor hoje concursado ganha R$ 2.000, e olhe lá. Né? Então, um professor com 2 matrículas, 3 matrículas em colégio vai tirar R$ 4.000. Então, um analista ganha 13 mil, mas não é qualquer pessoa, né? É uma porcentagem muito pequena de servidores que são analistas, que estão no Poder Judiciário, né? A grande maioria do Estado brasileiro está em prefeitura, é enfermeira, é professor, é agente administrativo, é disciplinário de colégio. E essa galera ganha mal. Essa galera ganha R$ 2.000, R$ 3.000, está sem reajuste há décadas, não tem nada, não tem nada. Então há esse sentimento da população que eu entendo, né? Eu entendo a população falar, cara, pô, esses caras ganham muito dinheiro e tal. Então é algo que o serviço público ele precisa modernizar no sentido de administração. Eu ainda acho que o serviço público ele tem muitos problemas, né? A verdade é que hoje no serviço público a pessoa para ser demitida, cara, ela tem que matar alguém lá dentro e olhe lá, eu acho que dependendo ainda do jeito que ela matar alguém, não é demitida, cara, porque não é. Porque ninguém tem interesse em demitir ninguém, é tudo muito burocrático, tem processos administrativos, sindicância. Então eu acho que tem que ter a reforma. O governo, me parece. Então, assim, em algum momento a gente vai ter que discutir isso. As discrepâncias salariais, a forma como o servidor trata a população. Inclusive, uma coisa que o governo estava discutindo, né, que vinha lá na Lei Geral de Concursos, era o fato de ter uma etapa quase que subjetiva, que avaliava skills pessoais, né, habilidades pessoais. E que eu acho que é uma coisa que talvez deveria ter, mas a gente teria que pensar como, porque imagina, o cara passa em primeiro lugar no INSS, eu sempre dou esse exemplo, né? Passou em primeiro lugar.
gênio, gabaritou, 120 questões Sebrasp. Só que essa pessoa odeia falar com o público. Ela não tem paciência, ela não Que é gosta, geralmente o que acontece, né? Porque o primeiro lugar não, odeia não falar deve com as ver a vida, pessoas. não deve ver a vida faz 5 anos, ele não sai Né? de casa. Já é antissocial de natureza por ser concurseiro. Aí vai me atender o balcão do INSS, cara. Pô, tu não é bem atendido, cara. Por quê? Porque não houve uma etapa que avaliava se essa pessoa tinha comunicação social legal, se essa pessoa tinha outras habilidades de empatia, de comunicação. Então, como é que você insere isso em um concurso que ele tem que ser impessoal? Que você não pode ter etapas subjetivas? É um desafio, mas ele tem que ser discutido, né? Então eu acho que mais do que isso é ter, que eu acho que é o ponto central, né, do serviço público. O servidor ele tem que saber que ele está sendo pago para servir, né? Eu acho que isso não existe mais, né? Se é que já existiu, né? Você entra lá e, cara, a última coisa que você quer é servir, entendeu? Você tipo assim, a pessoa não tem essa noção, né? Cara, a gente está aqui servindo a população brasileira. E isso acontece, como o Matheus falou, há uma diferença salarial entre iniciativa privada e serviço público, que não acontece em outros países mais desenvolvidos. Por isso que o serviço público em outros países da Europa e próprios Estados Unidos, ele é mais vocacional, porque Estados Unidos, por exemplo, provavelmente você vai ganhar menos anualmente se você for trabalhar no serviço público americano. Muito menos. Então, assim, só vai quem quer mesmo, ou teve uma oportunidade, diferente do Brasil. Né? Eu brinquei num vídeo uma vez e falei, se o Bill Gates nascesse no Brasil, ele seria auditor fiscal da Receita, pô. Ele não teria feito Microsoft. Ele não ia fazer a Microsoft, cara. Um cara gênio desse, ele ia fazer o concursão da Receita, ganhar 20 e poucos mil e aposentar lá. Então, há problemas a se discutir. O problema é a reforma administrativa do Lira não é para reformar nada, ela é para destruir o Estado. É uma reforma neoliberal feita pelo Paulo Guedes com o intuito claro de destruir o Estado brasileiro. Né? Bolsonaro, inclusive, já deu entrevistas falando, não, o prefeito ele tinha que ter a liberdade de tomar posse na prefeitura e demitir todo mundo. É um absurdo, o prefeito é eleito, chega lá, ele tem centenas de funcionários que ele é obrigado a aturar. Olha isso, cara. Então, assim, é uma visão que é deturpada, cara, da realidade, entendeu? É uma visão, é meio que como o Estado sou eu, né? Tipo assim, eu não É, quero quem essas manda sou eu. pessoas, então eu tiro essas pessoas, tá entendendo? Assim, não existe essa separação entre o que é o Estado e o que sou eu e minha vontade específica. É meio que uma coisa que se confunde entre o que é eu enquanto Bolsonaro ou eu enquanto gestor de uma instituição, né? E eu concordo com você quando você fala que existem problemas, e é isso mesmo, assim, existem problemas, assim, existem problemas de prestação do serviço, existem problemas de atendimento, existem problemas de cobrança de conteúdos nos concursos, existe problema é a cadeia toda de problemas, né? Se você observar, a lei geral dos concursos que não existe, então a banca Sim. pode fazer o que ela quiser, o concurso pode cobrar o que ele quiser, ele pode, você tá fazendo a prova e amanhã e o cara cancela a prova, você chegou lá do seu destino, pagou não sei quantos mil reais, pagou hotel, pagou coisa, o cara cancela a prova no outro dia, você não tem a quem recorrer. Você tem problema. Então você tem problema em toda a escala, desde a cobrança até você não conseguir averiguar se aquela pessoa ela de fato ela vai ser um bom servidor ou não, porque como você disse, é um problema que nós temos. Pô, a cobrança tem que ser objetiva, porque eu tenho certeza que você que está assistindo isso aqui não ia aceitar, porra, passar em primeiro e vir o cara dizer assim, não, mas você não tem muito perfil não, hein, para esse cargo aqui, acho que eu vou botar esse É. terceiro aqui, que é filho do deputado. Então, Quero assim, que o Paulo Guedes, que está previsto na PEC 32, exatamente isso. a gente tem um problema, que é o quê? Pô, tem que ser objetivo, porque a gente sabe no país que a gente vive. Se for subjetivo demais, cara, o cara vai pegar. Peraí, o filho do deputado tá em 10º, mas você tá em primeiro. Vai ser Ah, ele mesmo. cara. Mas, pô, o cara, porra, ele, ó, tem todo jeito pra atender aqui. Você, infelizmente, assim, inteligente pra caramba, mas
eu vou te falar que eu olhei para você e eu senti que você não vai ser um bom servidor público. Não tem como ser assim. Mas talvez, e aqui a gente, assim, são escolhas trágicas, a gente tem que decidir, pô, essa prova tem que ser 100% objetiva, mas a partir do momento que essa pessoa ela entra dentro do serviço público, eu tenho a oportunidade de colocar ela para atender balcão ou para fazer um serviço totalmente interno. Então, assim, eu posso filtrar também lá dentro. Como é que existe esse filtro? Qual é a inteligência que a gente tem? Mas é até difícil para a gente falar disso, por exemplo, na ponta que a gente vê Correios, né? Eu dou exemplo dos Correios. A gente reclama mal que os Correios não prestam, que não sei o que, papapá e tal. Cara, imagina, você tem empresa, o Google, pensa no Google. O Google, e aí pensa assim, ó, vamos proibir contratações, desde 2011 o Google tá sem contratar ninguém. Cara, o Google ia tá quebrado, agora, quebrado. Ia tá, tipo assim, teias, não ia ter nada funcionando lá dentro do Google. Por quê? Porque se tu tá desde 2011 sem botar um cérebro pra dentro, tu parou no tempo. Tu não consegue fazer nada. Tu não consegue fazer nenhuma gestão do teu pessoal, de dizer assim, tem uma pessoa capacitada lá dentro pra olhar e dizer assim, peraí, esse cara aqui, ele não pode estar no balcão. E esse cara aqui, ele não pode estar lá dentro, porque esse cidadão aqui, ele sabe falar com o público, ele tem que estar atendendo. E esse cidadão aqui, ele é gênio, mas ele não tem condição de estar ali. Eu não tenho nem esse cérebro para pensar nisso, porque não tem cérebro dentro da empresa que não contrata desde 2011. Então, assim, é difícil até você... E as regras de contratação, né? Como é que você compete com o Jeff Bezos, que paga R$ 5 para o motorista entregar a encomenda na sua casa, sem vínculo trabalhista nenhum, paga por entrega e você para entregar do correio você tem que passar no concurso, assinar lá contrato, carteira de trabalho, garantir todos os direitos trabalhistas. Então, assim, vai ter alguma coisa que o Estado não vai conseguir ser tão eficiente quanto a iniciativa privada, tudo bem, e é o que é. Eu também não acho certo o monopólio dos Correios hoje em dia. Até se a gente pegar o STF, a justificativa, acho que é uma das decisões mais infelizes do STF, a justificativa de que é soberania nacional, até faz sentido, quando você, em 1900 e tanto, os Estados Unidos não ter a planta do Brasil para, enfim, a logística do Brasil, tudo bem, tá, mas 2024, o cara botando um satélite, ele sabe até onde é que o trânsito tá bom, se eu sair aqui, ele me dá se eu vou chegar 5 minutos mais cedo ou mais tarde por um satélite americano. Você acha que ele não vai saber a logística de entrar aqui no Brasil? Se ele quiser soltar uma bomba aqui, ele solta. Então, assim, não vai ser o Correio não ser mais monopólio estatal que ele vai fazer isso. Mas é só você observar. Se você for hoje, você falou assim, é 1% da população, né? É 1% do serviço público, um TRT que paga R$8.000 para técnico, 13 mil para analista. Vai hoje numa vara do trabalho, vê se você não é bem atendido. Guarda as proporções da maioria dos casos e tal. Cara, é um tratamento diferente. Por quê? Porque tem um cara ali que ele não tá ali porque foi o que deu pra ele. Ele tá ali e ele é bem capacitado, foi bem instruído, e ele é um bom servidor, e isso vem mudando muito, principalmente com os novos servidores que vem entrando. Eu acredito muito, eu sou um cara mais otimista do que o Hugo, assim, eu acho que isso vem mudando muito. Ele era do TRT também, se você não adivinhou ainda, até agora ele era servidor do TRT. Mas, assim, isso vem mudando muito com os novos servidores que vem entrando e tudo mais e tal, e são pessoas qualificadas, pessoas que, se dedicam, pelo menos as pessoas que eu conheço, e eu, obviamente, trabalhei num dos melhores TRTs do Brasil, né, então, era o que ganhava o prêmio todo ano de melhor TRT, então, mas, assim, existem boas experiências, sabe essa coisa de que tudo que é privado presta, tudo que é público não presta? Cara, pronto, pega aqui essa CNH digital aqui. Cara, esse aplicativo do governo é muito bom, velho. Tipo assim, o aplicativo como é que é? Essa carteira de trânsito nacional aqui, que junta com tudo, com GovBR, com não sei o que e tal. Sim. Minha vida aqui, filho. Minha vida, todinha. Minhas vacinas que eu tomei, tá tudo aqui. Sim. Isso aqui é público, pô. O cara que fez, tá ligado? Tipo assim. Então, funciona, cara. Se tiver uma inteligência, se tiver... Funciona. Agora, não dá para você querer competir com a iniciativa privada em pontos onde a iniciativa privada não é o ponto a ser seguido, ou você quer que o servidor público trabalhe igual um motoboy, que descanse na sarjeta lá, entregando coisa a R$5. Não é isso. O serviço público não é isso. E ao mesmo tempo também, se você não tiver dinheiro. Se você não pôr dinheiro e gente, capacidade, não dá para você cobrar o serviço público de ser
uma iniciativa privada, desde 2011 sem fazer concurso. Como é que essa empresa vai se coisar? Então, assim, existem coisas para se melhorar? Óbvio que existem. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente melhora isso acabando o serviço público? Assim, olha para a iniciativa privada hoje. Por que você decidiu estudar para concurso? A iniciativa privada parece um bom caminho para você? É todo mundo virar lascado, fudido, igual na iniciativa privada? Cada vez mais você tem monopólios, onde você tem pessoas fazendo mais com menos, aí tirando o seu emprego, fazendo o cara virar uma empresa de um homem só, como a gente está vendo por aí, e um achatamento dos salários, e o cara dizendo assim, tu não quer trabalhar? Não, tá bom, eu pego outro que quer trabalhar no teu lugar. Na arquitetura, no direito, em qualquer canto. Sim, ou você olha e diz assim, cara, não, eu acho que a iniciativa privada talvez não seja o caminho a ser seguido de selva, dane-se, cada um por si, Deus por todos. Então, assim, qual é o meio termo disso? É uma reforma administrativa que olhe para esses problemas e vamos propor soluções? Cara, eu acho que a inteligência brasileira ela consegue propor soluções melhores do que acabar com o serviço público e colocar todo mundo os padrinhos dos políticos lá dentro. Para poder dizer assim, é isso aí mesmo. Acabamos e agora 4 em 4 anos muda. Eu acho que não é essa a solução. Que é como sempre foi, né? Então, se a gente olha a história do serviço público no Brasil, cara, o concurso ele é recente, né? O concurso é de 1930 ali, basicamente com Getúlio Vargas, né? Que institui, assim, institucionaliza de forma ampla o concurso, né? Porque até então, cara, desde as primeiras constituições brasileiras, cargo público era assim, quem eu quiser vai ser. Não existia nem a diferença, né? Se a gente estuda administração, você vai ver que a parte ali de patrimonialismo, né? Um prefeito antigamente, né? 1900, 1910, não tinha diferença entre prefeitura e a casa do prefeito. Era uma coisa só. O carro da prefeitura era o carro do prefeito. Os funcionários da prefeitura eram funcionários do prefeito. E até hoje você tem esse problema. Até hoje você tem nepotismo, você tem patrimonialismo. Um século depois, cara. De tão forte que era. Que com muita luta você conseguiu. Não, a partir de agora vai ter uma prova. Não é qualquer pessoa. A partir de agora é assim. Agora você pode... Então, não tem jeito, cara. Eu acho que o ponto que o Matheus falou é muito importante, né? Eu acho que você não pode querer precarizar todo mundo porque você é precarizado. Né? Então o cara ganha mal e ao invés dele olhar para a iniciativa pública e falar, cara, há um caminho onde o servidor tem muitos problemas, tá, pessoal? Não é o mar de rosas não, mas assim, você bate seu ponto, tu vai para casa, você tem seu fim de semana, você tira suas férias, você recebe tudo que você tem direito, mas tem 1000 problemas, mas ainda com todos os problemas é muito melhor que a iniciativa privada. Em vez de você olhar para a iniciativa privada e pensar em soluções de melhorar, você quer que ninguém tenha. Então não, então todo mundo fica fudido, que aí eu fico feliz. Então eu acho que o caminho não é esse, sabe? Eu acho que a iniciativa privada, a Nova Zelândia agora, cara, eu ouvi isso, aprovou uma lei que o chefe é proibido de mandar mensagem fora do horário de trabalho. Cara, tipo assim, isso é um sintoma, né? Se num país como a Nova Zelândia, que é um país pequeno, um país desenvolvido já, os caras tiveram que fazer uma lei trabalhista que proíbe o chefe de mandar mensagem após o expediente. Por quê? Porque o cara bate o ponto 5 horas, brother, e o chefe tá lá 9 da noite pedindo serviço. Se isso aqui é no Brasil, os caras vão falar que o comunismo chegou, viu? Porra, não posso mais nem mandar mensagem pro meu... Cara... Pro meu proletário às 9 da noite? Escravidão. Assim? Cara, eu vi o Renato Cariani uma vez. Aquilo pra mim foi o negócio que abriu minha mente, assim. Porque o Renato Cariani, um dos grandes influenciadores, empresário, milionário. Todo milionário é pau no cu, né? Eu tenho essa teoria que eu acho que se um dia eu ficar milionário, cara, eu talvez me torne um pau no cu também. Porque é assim, todo milionário é pau no cu. Ele foi pra Espanha, cara, fazer um campeonato de fisiculturismo. E na Espanha, na Europa de forma geral, é muito comum você ter a cesta. Que é tipo assim, tu almoça 11 horas, meio-dia, você fecha as lojas e, cara, tu só vai abrir lá pras 3 horas da tarde. Irmão, se você ver o vlog dele, tipo assim,
não entendendo o que tava acontecendo, mas puto de tipo, cara, que porra é essa? Que tá todo mundo com loja fechada meio-dia. E eles voltam só de tarde. Que absurdo! Ou seja, a mentalidade de um empresário brasileiro, quando se depara com uma civilização europeia que não está mais na periferia do capitalismo, né? Então já estão discutindo redução de jornada, qualidade de vida, o salário não é tudo. O brasileiro chega lá, brother, ele buga, ele fala, cara, que porra é essa? Que os caras estão literalmente descansando. Então assim, aquilo pra mim foi algo revelador, né? Eu falei, caralho, é assim que o milionário pensa, tá ligado? De tipo, mano, como assim esses caras vão descansar depois do almoço? Tá louco? Loja fechando cedo, que porra é essa? Loja tem que ser 24 horas. Ele sequer pensa, tipo assim, que o funcionário é um ser humano, que ele tem vida, que ele tem família, ele só quer ser servido 24 horas por dia. Por quê? Porque o Brasil é isso, velho. O Brasil é esse capitalismo, assim, de se fuder 24 horas e aí os coaches vêm com esse discurso de que você só vale a pena viver se você for 100% produtivo, não perca tempo com nada, trabalhe enquanto eles dormem, durma menos, trabalhe 12 horas e tudo isso, não, eu faço essa conexão muito fácil, assim, entre esse discurso e o ódio que as pessoas têm do serviço público, né? Que Mas ainda é isso, garante pra o mim é, mínimo, pra né? mim é 100% isso. Tipo assim, é esse ódio de dizer assim, mas... E o pior, ela tá fazendo tudo isso na iniciativa privada e ela olha pra conta dela e ela não cresce. Porque não vai Não, crescer, filho. Porque não vai crescer, porque você não é o dono do meio de produção. Então você não vai crescer. E aí, para crescer, o que, é que você tem que fazer? Tem que arrumar outro emprego enquanto na hora do seu descanso. Vai vender brigadeiro. Vai fazer alguma coisa. por E isso você aí você falou olha, da redução de jornada, mas num país precarizado, se você diminuir a jornada, o cara arruma outro emprego, né? arruma outro emprego. Pra E é isso. complementar a renda. Exatamente. Então, assim, mas é louco isso, tá ligado? Tipo assim, é louco como você. É engraçado, porque a nossa percepção é essa. A nossa percepção é assim: a gente olha para um negócio desse lá na Nova Zelândia e diz assim: legal, pô, não pode mandar mensagem pro. Mas se passa aqui no Brasil, o cara vai dizer assim: tá errado, esse país é o comunismo, tá vendo? Por isso que não prospera aqui. Por isso que não deixa a gente prosperar. Tem um negócio que mostra como as manchetes, né, eram na época que eles foram colocando as leis trabalhistas, né, em voga. E aí, tipo assim, foram tirar as crianças, proibir as crianças da fábrica, aí Vai quebrar tudo, né? vai quebrar tudo. Os empresários, caralho, não tem condição se tirar a criança da fábrica, a gente, porra, não tem como, a gente vai quebrar, não sei o que e tal. Não, agora as mulheres não podem trabalhar grávidas. Caralho, não, aí ninguém vai contratar mais, não sei o que, papapá e tal. Disse, não, agora 8 horas de trabalho. Não, pelo amor de Deus, 12 horas. 12 horas eu já tô no limite, eu já não consigo mais pagar as contas aqui. Se botar, ou eu tiver que mandar meu funcionário para casa com 8 horas de trabalho, acabou tudo. E é assim, sempre vai taxar os ricos? Não, mas aí eles vão tirar o dinheiro do Brasil, como se fosse assim, o cara pega assim a Ambev, bota nas costas, diz assim, vou sair do Brasil. Não existe isso, irmão, a gente é um Pegar os paraíso prédios que fiscal ele do tem lá caralho. no Leblon e vai levar pra Miami. Exatamente, vai botar nas costas, ele vai, tipo assim, o povo trata como se fosse simples, não, mas é sempre o apocalipse. Não, se fizer isso, acabou. Taxou agora é coisa. Não, se botar a jornada de... Não, se tirar isso aqui, acabou. E não acaba. Por que não acaba? Porque não acaba. Não acaba. Porque, como diz a frase, é mais fácil pensar no fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Quem foi que disse essa frase? Acho que foi tu que me falou até. Que tu Tem leu. é um livro que tem esse nome. É tipo assim, é isso. E aí, no final das contas, tá todo mundo sendo precarizado e lutando para precarizar os outros. Mas, cara, é como se fosse é como se eles embaralham as informações para parecer que estamos todos lutando contra os outros, tá ligado? Para que a gente não se junte e perceba que nós podemos. Que o problema não tá aí, tá entendendo? Que existe um problema muito maior que não vai ser discutido, porque não. Sim. Enfim, é muito complicado. E aí a gente fica sempre nesses problemas que é a nossa. É a corrupção, é o servidor público, é o não sei o quê. Esses fantoches que
que vão se criando que não são a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que a gente paga... que é o exemplo aí, a gente tirou teve o escândalo dos precatórios aí que está se falando, né, que não sei o que o Ciro disse, que não sei o que papapá e tal. Se você observar, o STF falou assim, olha, o governo Bolsonaro ia pagar os precatórios, né, não pagou, deu calote, e aí o governo Lula chegou e falou assim, olha, é melhor pagar porque isso aí vai virar um negócio muito grande lá na frente, então vamos pagar. Chegou pro STF e falou, e aí, vamos pagar? Posso pagar? Mas não tenho dinheiro para pagar. Aí o STF falou assim, não, pode emitir crédito extraordinário, eu acho, enfim, tem que estudar AFO lá para ver. E a gente pode pagar. E não vai ser considerado, né, crime fiscal, enfim, e também não precisa tirar da saúde, de educação e tudo mais. Tal. Aí você pensa assim, porra, beleza, para fazer isso daí eu posso emitir crédito extraordinário, para pagar dívida, que são dívidas de banco, né, porque não são mais dívidas que estão na mão das pessoas, que as pessoas já venderam os títulos para o banco. O banco pode receber. Mas aí quando eu vou botar dinheiro na educação, não, a educação está no teto de gastos. A saúde está no teto de gastos. Não, a infraestrutura está no teto de gastos. Não, isso aí não pode gastar, não. Mas para pagar juro, pode. Quer dizer, é uma decisão política. No final das contas, é tudo uma decisão política. É o que pode e o que não pode. O que é considerado mínimo existencial, o que não é. Não, juro para banco é. Mas política pública não é. Então, assim... É isso, cara. No final das contas, a gente, assim, todos nós estamos lutando pela mesma, deveríamos estar lutando pela mesma coisa, mas a gente não tá porque a gente é feito de massa de manobra mesmo. É isso. No final das contas é isso. E aí fica, a gente acredita que o problema tá onde não tá. Eu acho que isso resume bastante, assim, a questão da reforma. Eu fico até com medo, né, da reforma, porque como os servidores públicos são a minoria no Brasil, né? Eu falo assim, cara, E aí o Arthur Lira deu uma cartada que ele foi muito esperto, que assim, não, olha só, quem já é servidor não será impactado. Tipo assim, sindicatos e associações não encham o saco. Isso aqui vai valer só para quem tá entrando agora. Porque quem É o tá entrando organizado. agora... Não é organizado. Quem tá entrando agora não tem ninguém, porra. Você é concurseiro, você não faz parte de porra nenhuma, você não é servidor, você não é nada. Então, Tu não tem associação dos concurseiros? Poderíamos Não, criar, não tem um inclusive, aí, fica a sindicato? dica aí. Tem sindicato do concurseiro? Tem Aí sociedade o civil cara organizada do concurseiro? Aí o Lira tá apostando muito nessa cartada de galera, apoiem, porque quem já é servidor não vai mexer em nada. É pra quem vai entrar a partir de agora. E aí impactaria só quem tá estudando ainda e não mexeria na estrutura atual. Mas aí nem os próprios, acho que nem o Lira acredita nisso, né? Que não vai mexer em quem já tá lá dentro. Com certeza vai ter mudanças para quem já tá lá dentro, porque caso contrário demoraria o quê? 4 gerações, cara, pra sentir o efeito, né? Tipo assim, porra, daqui 10, 20, 30 anos que você sentir o efeito. Você acha que o Lira tá preocupado com isso? Então, galera, eu acho que assim, eu de verdade, eu acho que a reforma não será aprovada. A PEC 32 eu acho muito difícil, a não ser que o Lira venha com uma cartada muito forte, porque até agora ele tá dando cartada e o governo não cedeu. O governo falou, vamos conversar, tem que fazer, mas a PEC 32 a gente não conversa. Então eu acho que pegaria um preço político muito alto o governo falar, não, vamos aprovar a PEC 32. Eu acho que o governo Lula não falaria isso. Agora, a reforma do governo Lula, já estamos em março, a gente tem eleição em outubro, novembro, né? Será que daria tempo do governo pautar uma reforma, discutir, aprovar em Congresso nesse período, no ano eleitoral? Não sei. E eu acho que o Lira saindo, essa pauta deve morrer inicialmente, acredito. Não é prioridade, não vejo como prioridade do governo Lula isso. A gente acabou de ter o CNU, baita concurso, que a Esther Dweck já falou que quer replicar ele para 2025, 2026. Então, pô, é um governo que valoriza o serviço público, de certa maneira, né? Eu tenho minhas discordâncias, mas, de certa forma, é um governo que protege os servidores. Se você tem a Esther Dweck, que é uma ministra que ela é ultra defensora, né, do serviço público,
coisa que é muito raro, né? Porque você tem como vice-presidente o Geraldo Alckmin, cara. Então, assim, é um lobo ali dentro que odeia serviço público, né? Mas a Esther Dweck, cara, é uma pessoa muito capacitada, né? Ela é filiada ao PT, formada em economia, é uma intelectual, né? Na minha opinião, assim. É, E ela escreveu um livro depois da pandemia, né? Eu não li ainda, mas ela é um livro falando em a economia pós-pandemia, né? Que ela desmonta os mitos da austeridade fiscal. Então, ela tem essa pegada de tipo assim, cara, ela deve ter problema com a Haddad, né? Inclusive, porque ela é totalmente contra, assim, teoricamente, o que o Haddad faz, né? De austeridade fiscal. Então, cara, eu acho que estamos em boas mãos, né? O problema é, pra gente encerrar, eleição municipal e estadual, cara. Eu acho que quando a gente se der conta disso, acho que o que manda no Brasil é o deputado que você elege, é o vereador, é o prefeito, é o senador. Porque o Lula, cara, o Lula não faz porra nenhuma. O Bolsonaro, por pior que ele fosse esse traste, ele não conseguiu fazer nada. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez nada, porque ele não conseguiu aprovar nada. Ele não tinha apoio político de ninguém. Ele era um nada, né? Então, quem manda no Brasil é quem está no Congresso. Então, se a gente começar a votar, né, em bons deputados, senadores, deputado federal, estadual, cara, eu acho que a mudança vem, né? Nesse ponto, eu sou menos esperançoso do que do que o Hugo. Matheus, que é uma revolução comunista armada no Brasil. Eu já não acredito mais, assim, para mim a democracia representativa falhou e eu acho que a gente vai, cara, assim, para mim isso é muito claro, assim, a gente pode até gravar outro podcast falando sobre isso aí, mas para mim, assim, a forma como a gente, na verdade, para mim o bolsonarismo ele é só um produto dessa falha da democracia representativa como instituição, como, como representatividade das pessoas mesmo, assim, assim, é muito louco a gente se perceber enquanto um progressista defendendo as instituições, né, a gente está defendendo agora o STF, defende o Congresso Nacional, defende os conchaves lá, as negociações do Lula, e tipo, esse não é o local da esquerda, se você for parar para pensar em termos de enfim, de pensamento progressista, né? Mas é onde a gente foi colocado porque a gente tem do outro lado algo que puxa tanta regra para o outro lado que você fica meio que como defensor das institucionalidades, sendo que na verdade você não é, tá ligado? Assim, e esse é um problema muito grande porque a gente viu a gente viu isso acontecer na Argentina. Na minha percepção é isso. Assim, o que o peronismo fez na Argentina? Ele fez nascer Milei. Porque é como se as pessoas olhassem e falassem assim, cara, são 30 anos disso aí, 16 anos de governo Lula, sei lá, as pessoas vão chegar a essa conclusão e vão dizer assim, cara, não mudou nada. Não mudou nada. Então, assim, eu prefiro, é como se a pessoa dissesse, eu prefiro arriscar naquilo que eu não sei do que arriscar nisso daqui que eu sei que não vai mudar nada. Que eu vou votar e ele vai continuar fazendo essas... Assim, e aí, assim, esse é o ponto, né? E o que é o não sei? O não sei é isso. É isso que tá aí. Então, assim, para mim, a chance de a gente ter problemas em 2026 é muito grande. Mas até lá você provavelmente, se dedicar, já vai ter passado no concurso e já não vai mais se preocupar, porque afinal de contas o Lira falou, é só para quem tá entrando. Relaxa, que você que tá dentro já não vai passar por isso. Então, assim, trate de passar. Trate de estudar, se dedicar, ser aprovado. Porque, sendo bem sincero, assim, eu, em termos de futuro do Brasil, eu acho que daqui para frente é só para trás, filho. Vai ser cada vez mais... A mensagem final é passe antes de entrar um governo fascista e uma ditadura militar. Garanta Tipo o seu isso. emprego público aí. Antes que tudo acabe, cara. Porque na realidade dos fatos é assim, eu acho que a gente tende aos extremos, sabe assim, vai chegar algum momento que você vai precisar olhar e vai dizer assim, cara, não tem mais como eu defender isso daqui. Ou eu vou pro outro extremo também, ou então não tem discussão, porque isso aqui não vai funcionar, isso aqui não deu certo. Essa democracia representativa do jeito que
é feita, ela não representa ninguém. Ela não representa a Sim. mim, não representa você, não representa a quem é eleitor do Bolsonaro. A diferença é que ele bate de frente e diz, é isso aí, eu não concordo não. E esse foi sempre o papel da esquerda também, de bater de frente e dizer, eu não concordo com isso aí não. Foda-se, porra de Lira que se foda. E Lira e STF e os caralho, é tudo bando de vagabundo. Ou ninguém lembra o que era o Gilmar Mendes antes? Não lembra? Quem era Gilmar? Aí agora eu sou defensor de Gilmar Mendes? Não, meu amigo. Sim. Não tenho nenhum apreço por ele, não. Tá ligado? Então, assim, só que o homem é o homem e as suas circunstâncias, né? A gente tá tendo que defender esse tipo de coisa. Ai, Não, é isso. o Lula tá me obrigando a defender coisas que. Puta que pariu, cara, assim. Meu Deus do céu. Mas, cara, ó, dias esperançosos aí pra 2024, pelo menos, galera. Não. Até 2025, 2026, você vê, é um governo que tem um apreço pelo servidor público, é um governo que Sim. tem um apreço pelo. Tá saindo concurso pra caralho faz esse começo de concurso pra ano, né? caramba. Faz concurso pra Caixa, caramba. pô, Que eu SS acredito. saiu. Que inclusive é um podcast que a gente vai fazer, né? A perspectiva de concursos no governo Lula é uma perspectiva muito boa, saindo concurso pra caramba. Você Sim. tendo o fortalecimento de órgãos que ficaram muito tempo defasados e que estavam em listas de privatização. A gente tá vendo Correios aí, tá vendo Caixa Econômica Federal, tá vendo Banco do Nordeste saindo também. Enfim, tem muitos concursos saindo, muitos concursos que tendem a sair. A gente tem um excelente panorama aí, pelo menos para os próximos 2 anos, a gente tem. Sim. Talvez por perspectiva de fortalecimento de outros cargos também, repetição de concurso, talvez no próximo concurso do INSS. Eu acredito porque o governo Lula, historicamente, faz concursos periódicos assim que termina o prazo de validade dos concursos, assim, não demora muito. Então, assim, a perspectiva é excelente. Para os próximos anos, não sei se para a próxima década, né? Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos viver um dia de cada vez. Um milagre de cada vez, galera. E assim, a última recomendação, siga lá no Instagram, a Servir Brasil, nas redes sociais, que é a frente ampla aí de defesa ao serviço público. Então, eles sempre foram contra a PEC 32, estão sempre trazendo as notícias, atualização legislativa. Então, é uma frente ampla lá em Brasília, né, composta ali por vários deputados, senadores, que lutam pela defesa do serviço público. Então, Servir Brasil, dá uma pesquisada aí que tem muita coisa legal que eles postam e a gente pode cobrar eles e contar com eles, né? Para nos representarem lá de certa forma aí, você que está estudando para concurso, você que já é servidor. É isso, fizemos todo o estrago que podíamos. É isso. Mais uma pauta aí. Dessa vez agora o podcast vai voltar semanalmente, então Semanalmente, aguardem galera. que a gente vai postar. Esse é um compromisso que a gente está fazendo aí. E não se esqueçam também de seguir a 123 Passei, de seguir lá a 123 Passei, que é contra a reforma administrativa, sempre foi, sempre Desde será. o princípio, hein? Desde o princípio, agora e sempre. Então, assim, sigam a 123 Passei, conheçam lá os nossos materiais de estudo. E é isso. Tamo junto, galera. Tamo junto. E no que precisarem, estaremos aqui. Deixem seus comentários aí e voltem aqui na semana que vem para escutar o próximo podcast. Episódio 40, semana que vem já vamos para o episódio 40, episódio emblemático aí, galera. E você que entende de podcast, quer ser editor desse podcast aí, tem um conhecimento de edição de podcast, alguma coisa, pô, você tem sugestão de pauta, inclusive, mande para nós lá no Instagram, lá, Deixa um comentário aqui Freitas, também @maldifcc. No nesse YouTube, vídeo. se você está assistindo aqui no YouTube, deixa um comentário de pautas, se você entende de podcast, a gente quer deixar um episódio mais dinâmico, mais legal para vocês. E é isso, galera. Deixa Tamo seu junto, contato. bons estudos. Deixe seu contato aí. Bora estudar, galera, antes que o Brasil vire o terror do Matheus Alves. Eu sou mais esperançoso, tá, Matheus? Acho que o Brasil vai acabar. Eu ainda acho que a gente tem algumas esperanças aí, cara, de restauração da democracia. Vamos acreditar que esse país vai dar certo. Você vai ser um bom servidor, vai servir o Brasil, vai ter sua estabilidade, sem chefe chamolando. E é isso. Tamo junto, galera. Isso. Bons estudos. É nóis. Episódio 40. A gente encontra com vocês de novo. Um abraço, um beijo. Tamo junto. Valeu, pessoal.